Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre atividade física. Vocês sabem que tanto eu quanto o César, a gente adora atividade física, quem me conhece sabe, né? Porque eu faço atividade física quase todos os dias, eu corro, eu ando de bicicleta, o César ama andar de bicicleta, principalmente assim fazer 100 km, né? E eu tenho várias amigas também que fazem crossfit, que é uma atividade física intensa, né? E o que acontece com a gente, né, às vezes, quando a gente faz esse tipo de atividade bastante intensa? Ou, por exemplo, que a gente quer correr uns 10 km ou mais, andar de bicicleta tipo 100 km ou 80 km, ou então, sei lá, fazer um treino de crossfit intenso. Às vezes a gente parece que vai ficando meio lento, meio sem vontade, ou então assim, começa a fazer esse treino, então começa a correr, chega lá no meio, tá numa fadiga incrível, né? Um cansaço extremo, às vezes dores nas pernas, aquele esgotamento, aquela sensação de esgotamento mesmo, né? E por que isso acontece? Na realidade, né, quando a gente está fazendo atividade física, o nosso músculo produz uma substância que chama carnosina. E essa substância, se ela diminui a quantidade dela, na hora que a gente está fazendo atividade, principalmente lá na musculatura, é a diminuição dessa substância que provoca a fadiga. Nossa, mas e aí? Não tem nada que a gente possa fazer? Tem, tá? Tem uma substância que chama beta-alanina. A gente patrocina vários pessoal aí de bicicleta que já conhece, né? Sabe da beta-alanina, usa. Então a beta-alanina, ela é um aminoácido que quando a gente faz a suplementação, aumenta a produção dessa carnosina na musculatura, evitando então essa fadiga. E assim, essa beta-alanina, a gente produz ela no nosso corpo normalmente, né? Ela é produzida pelo fígado, né? No nosso fígado. Mas às vezes, dependendo do tipo de atividade física que a gente faça, da força que a gente imprime nessa atividade física, é necessário suprir essa quantidade de beta-alanina que será usada, né? Então, para quê? Para não deixar cair essa quantidade de carnosina, para não levar essa fadiga, ou seja, esse cansaço extremo. Ou então acontece assim também, por exemplo, a gente vai fazer a atividade física, consegue fazer, corre lá os 10 km, anda os 100 km, só que depois, na hora que acaba, morto, né? Super assim, tá esbaforido, com dor na perna, super cansado. Então é justamente por isso que a suplementação com a beta-alanina vem suprir essa necessidade, às vezes, do nosso corpo de fazer essa produção maior dessa substância que é a carnosina. E ela, assim, ela não tem contraindicação, a não ser assim, que a pessoa às vezes tenha probabilidade de formação de cálculo renal por ser um aminoácido, né, que é uma proteína. Então, se você tiver dúvida, consulte o seu médico, o seu nutricionista, vá conversar se você pode usar, mas fora isso não tem contraindicação. Normalmente o uso, né, são cápsulas que a gente fala múltiplos de 800 mg, porque, falando um pouquinho de técnica agora do medicamento, a quantidade máxima que a gente consegue colocar dentro de uma cápsula são 800 mg, então aí a pessoa toma múltiplos, né, múltiplas cápsulas, por exemplo, 4 ou 5 cápsulas, porque a dosagem de beta-alanina ela é alta mesmo, assim, na faixa de 2 a 5 gramas, antes da atividade física que vai fazer intensamente. Então a gente tem essas cápsulas e o que eu quero contar para vocês é que tá com um preço muito bacana, um preço assim super competitivo, tanto para as cápsulas quanto para o pó. Então às vezes ela é super solúvel, ela não tem gosto ruim, tá? Você pode às vezes colocar lá numa água de coco, por exemplo, uma quantidade de 4 gramas, 5 gramas ou 3 gramas da beta-alanina e ir tomando durante o seu treino, por exemplo, do crossfit, ou então se você for correr, você toma uma parte no início da corrida, uma outra parte no meio da corrida e uma parte ao final da corrida para não ter essa fadiga, né? Porque ela não tem esse gosto ruim. E a gente vai fazer a embalagem de 200 gramas ou de 300 gramas, mas com um preço também bastante competitivo, tá? Eu não vou falar o valor para vocês ligarem aqui e perguntarem pra gente, mas tá sim, tá bem competitivo em relação até mesmo os que existem aí no mercado. E o mais interessante é assim, pelo fato de a gente ser a farmácia de manipulação, quando a gente compra o produto, ele vem com certificado de análise, com laudo de pureza, então assim, eu
comprando com a gente, você tem certeza que você está comprando 100% de beta-alanina dentro dos padrões especificados pela Anvisa. Então isso é uma garantia também que a gente consegue dar para vocês, né? Então fica aí a dica, a gente fica à disposição, né? Tem vários atletas aí que usam. Tava esquecendo. Algumas pessoas que usam a beta-alanina, no meio da dose, né, começa a formigar principalmente a coxa. Isso é normal, tá? Acontece comigo também. É normal, isso vai passar, isso não traz risco, mas seria assim um efeito colateral da beta-alanina. Inclusive tem um ciclista que a gente patrocina, que a gente uma vez quis dar isso pra ele, mas aí ele falou assim, não gosto dessa beta-alanina não, porque ela fica formigando a minha perna. Eu particularmente, ela dá um gás mesmo incrível, só que pra mim também dá esse formigamento. Então vai depender muito, tem gente que não liga ou que não sente e que não se sente desconfortável, né? Lembrando, isso vai passar, né, depois de um tempo, não tem esse efeito acumulativo, então vai depender aí de pessoa para pessoa. Que não causa risco, é só às vezes um desconforto, mas se isso for ok, dependendo da atividade que você vai fazer, beleza, tá? Então a gente sabe que não traz risco algum. Então essa é a nossa dica e a gente fica à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom?